Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodolfo e hoje nós teremos uma videoaula sobre ordens mundiais. Na verdade, pessoal, nós vamos fragmentar essa aula em algumas partes, tá? Para poder encaixar em videozinhos menores, mas é um assunto realmente muito importante da geopolítica, tá? É um assunto complexo, obviamente, porque envolve disputas por poder, ok? Mas é um assunto bastante importante, nós precisamos analisá-lo com muita calma, com muito cuidado, tá? Primeiro, pessoal, a gente precisa entender dois fatos. Primeiro, o que é ordens mundiais e primeiro, quantas ordens já houveram no mundo, tá? Ordens mundiais pode ser entendida como a disputa pelo espaço mundial. Mas, pessoal, quem disputa o espaço mundial não é qualquer ou quaisquer nações, ok? Na verdade, o espaço mundial é sempre disputado por grandes potências, ok? Nitidamente, hoje, nós estamos vivendo uma ordem mundial marcada por algumas potências que estão disputando o mundo, mas duas delas assim são sobressalentes, né? No caso, os Estados Unidos e a China, nitidamente, são hoje grandes economias que disputam o espaço mundial. E essa disputa, pessoal, acontece em várias esferas. Ocorre na escala ou na esfera política, ocorre na esfera ideológica e ocorre na esfera econômica, ou inclusive as três esferas juntos, ok? Então, respondemos o que é a ordem mundial. Ordem mundial ou ordens mundiais é a disputa pelo espaço mundial, onde as grandes potências econômicas tentam ganhar áreas de influências, tentam enraizar a sua maneira de ver o mundo politicamente, a sua maneira de ver o mundo ideologicamente e a sua maneira de ver o mundo economicamente. Porém, pessoal, já houveram várias ordens mundiais, muitas. Por exemplo, nós tivemos períodos da antiguidade onde grandes impérios disputavam, né, as áreas de influência, mas claro, áreas geograficamente muito menores que a de hoje, afinal de contas, não se tinha descoberto a grandeza do planeta, dos continentes e dos povos, ok? O mundo era, na antiguidade, praticamente limitado ali entre Europa, África e Ásia, no que a história chama de Velho Mundo, ok? Na Idade Média, nós também teremos outra ordem mundial. Outros impérios vão disputar o espaço mundial, também na época, muito limitado, muito restringido geograficamente pela falta de conhecimento. A geografia, pessoal, ela se preocupa, ela foca, vamos dizer assim, com o estudo das duas mais recentes ordens mundiais que houveram e que há na Terra. Nós vamos estudar a ordem bipolar e a ordem multipolar. Inclusive, pessoal, as duas ordens mundiais é absolutamente descrita neste livro, A Era dos Extremos, século XX, A Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm. É o historiador Eric Hobsbawm que escreveu o livro Século XX, A Era dos Extremos. Está aqui dentro toda a descrição da ordem bipolar e da ordem multipolar que nós vamos trabalhar hoje. Tá, pessoal? Nós vamos trabalhar nessas nossas videoaulas aqui, tá? Deste módulo. Pessoal, basicamente, as ordens mundiais que serão trabalhadas pela geografia, que será trabalhada por nós aqui, será as duas últimas ordens mundiais que houveram e que há no mundo. Ordem bipolar também pode ser chamada de Velha Ordem Mundial ou Ordem da Guerra Fria. E nós vamos entender isso agora, tá? E a ordem multipolar pode ser chamado de Nova Ordem Mundial. Então pode apresentar nomenclaturas um pouquinho diferentes. Vamos começar pela ordem bipolar, ok? Ah, professor, mas e aquelas do passado? Aquelas que houveram na Idade Média, na Antiguidade, aquelas nós vamos deixar com a história. Vamos trazer para a gente os elementos da geopolítica, da disputa pelo do poder mundial, que é o papel da geografia, ok? A disputa pelo poder mundial na idade agora mais recente, mais moderna, tá? Pessoal, ordem bipolar ou velha ordem mundial ou ordem da Guerra Fria. Essa ordem, pessoal, vai durar de 1945 até 1989, só que aqui eu coloco uma aspas, pessoal, uma observação importante. Alguns historiadores dizem que a data final da velha ordem mundial é 1991. Então pode ter essa variaçãozinha aí, tá, pessoal? Bom, 1945 é uma data marcante, é uma data bem conhecida por nós.
é o final da Segunda Guerra Mundial, né, pessoal? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, duas grandes potências emergem. Estados Unidos e União Soviética saem como as duas nações vitoriosas da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha é destruída, a Alemanha nazista, a Itália fascista é destruída, o Japão imperialista é também bastante destruído pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki, e a França e a Inglaterra também acabam ficando em ruínas, principalmente ruínas financeiras. Os gastos da guerra provocaram uma tragédia nas finanças da Inglaterra e da França. Quem sai como nações vitoriosas da Segunda Guerra Mundial é os Estados Unidos e a União Soviética. Apesar de vitoriosos e apesar de ter lutado juntos na Segunda Guerra Mundial, são duas potências ideologicamente antagônicas. Plenamente antagônicas. Os Estados Unidos defendendo a tese capitalista, ou seja, propriedade privada, lucro, mais-valia. Em compensação, do outro lado, você tinha a União Soviética, que defendia a propriedade estatal, que defendia a proibição do lucro e da mais-valia. Então, na verdade, ideologicamente, eles são completamente antagônicos. E essas duas potências vão, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, apesar de ter lutado juntos, aliados, eles vão passar a disputar o mundo. É aí que começa uma ordem mundial chamada de ordem bipolar. Dois polos de poder. Por isso, ordem bipolar. De um lado, os Estados Unidos defendendo o capitalismo, do outro lado, a União Soviética defendendo o socialismo. Então, é uma disputa que vai ficar principalmente na esfera ideológica. Ok? Ideologicamente, eles são opostos. E para demonstrar força, para demonstrar que o seu sistema ideológico é o mais forte, para conseguir arrebanhar aliados, Estados Unidos e União Soviética vão partir para uma corrida armamentista e espacial. Ou seja, nada melhor para demonstrar força que quem chegar primeiro ao espaço ou quem produzir a maior quantidade de ogivas nucleares. Então esse período chamado de Velha Ordem ou de Ordem Bipolar ou Ordem da Guerra Fria é um período da história marcado pela disputa ideológica entre os Estados Unidos e o capitalismo contra a União Soviética com o socialismo. É esse período da história marcado por isso. Essa data de fim, segundo alguns historiadores, dizem que a Velha Ordem vai acabar em 1989, queda do Muro de Berlim. Por quê, professor? Porque, segundo alguns historiadores, a queda do Muro de Berlim é símbolo da derrota do socialismo soviético. É como se fosse um fenômeno que vai marcar a falência total de um dos lados, de um dos poderes. Outros historiadores vão dizer que a Velha Ordem ou a Ordem Bipolar vai acabar em 91, a queda da própria União Soviética. Então, alguns vão dizer que quando a União Soviética cai, os Estados Unidos dominam-se economicamente e ideologicamente o mundo, aí põe fim à Velha Ordem. Okay? Então, por isso que essas datas podem variar. Eu coloquei 1989 aqui, que é o que diz o nosso livro, tá? O nosso material didático, e é o que diz também Eric Hobsbawm na Era dos Extremos. Fechado? Pessoal, aqui são algumas charges do período, todas elas retratando as ameaças que o mundo viveu naquela época. Afinal de contas, você tinha duas potências antagônicas, bastante armadas, inclusive do ponto de vista nuclear, né? Eles possuíam bombas atômicas, e possuem até hoje bombas atômicas, né? Disputando o poder mundial. Então, basicamente, era um período marcado por uma grande tensão, provável, inclusive, Terceira Guerra Mundial, que seria de ordem nuclear. Beleza, pessoal? Bom, os Estados Unidos vai buscar se organizar para conseguir enfrentar a União Soviética numa possível guerra. Os Estados Unidos vai estabelecer, pessoal, uma série de estratégias, eu até chamei aqui de organização estadunidense. Os Estados Unidos vai organizar uma série de estratégias para se preparar para um futuro conflito contra a União Soviética. Pessoal, essa organização americana ficou conhecida como Doutrina Truman. Beleza? 1947
foi quando ela passou a ser efetiva. A doutrina Truman, que é essa organização americana, é apelidado também em alguns livros de história como o chamado da Guerra Fria. Porque, na verdade, pessoal, Estados Unidos e União Soviética, a partir de 1945, vão começar a passar por alguns atritos naturais, afinal de contas, eles possuíam sistemas ideológicos antagônicos. Inclusive, eles possuíam sistemas ideológicos que pregavam coisas opostas. Okay? Então havia atritos, vamos dizer assim, naturais pela diferença e pelo antagonismo das ideias. Mas a doutrina Truman, ela vai ficar conhecida como chamada Guerra Fria, porque vai ser quando os Estados Unidos, que já viviam uma tensão com a União Soviética, vai oficializar essa tensão. Ele vai basicamente deixar exposto ao mundo que a União Soviética é sim um inimigo a ser combatido. Como? Simplesmente os Estados Unidos começarão a disparar para o mundo críticas ao regime soviético. Vai dizer que o regime soviético é censurador, antidemocrático, não permite a liberdade dos povos, é autoritário. Então imagina só que você tem um atrito com o vizinho. O atrito com o vizinho já faz você, assim, talvez não dar o bom dia, não dar a boa tarde, etc. Porque vocês sabem que existe uma tensão. A doutrina Truman seria quando você chega no seu vizinho, toca o interfone e fala para ele que você não gosta dele. Nós podemos considerar fazer essa alusão. A doutrina Truman é a oficialização dos Estados Unidos para o mundo, dizendo, o meu inimigo é a União Soviética, o seu regime, a sua política. Ok? Isso foi a doutrina Truman. Só que a partir do momento que os Estados Unidos ele expôs para o mundo que ele tem um inimigo e que esse inimigo é oficializado, então automaticamente ele precisava se preparar. Então, dentro das estratégias assumidas pelos Estados Unidos para se preparar para um possível conflito com a União Soviética foi, primeiro, Plano Marshall. Plano Marshall, professor, peraí, eu lembro mais ou menos do Plano Marshall, eu não lembro nada, vamos recordar. O Plano Marshall foi um plano econômico que os Estados Unidos fez para salvar as economias europeias, ok, de uma recessão, de uma crise econômica pós-guerra. Os Estados Unidos, pessoal, simplesmente financiou a reconstrução da Inglaterra, da França e da Itália, por exemplo. Então, grande parte da Europa Ocidental foi reconstruída com capital americano chamado de Plano Marshall. Em contrapartida, os países que se reconstruíram com capital americano precisavam se aliar aos Estados Unidos e pagar isso com juros, mas a um longo prazo. Juros assim de pai para filho. Porque na verdade a intenção dos Estados Unidos com o Plano Marshall não era necessariamente o lucro, e sim o fato de obter aliados estratégicos. Então a Inglaterra vai virar aliado americano, a França vai virar aliado americano, a Itália vai virar aliado americano. Então, na verdade, o Plano Marshall era um plano econômico, empréstimo para países da Europa Ocidental se reconstruir da guerra. Em contrapartida, eles tinham que aliar-se ideologicamente e até militarmente aos Estados Unidos. Okay? Isso foi o Plano Marshall. Segunda estratégia americana, OTAN. Além de uma aliança econômica, os Estados Unidos também buscou uma aliança militar. OTAN, pessoal, está sempre em maiúscula. Significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma coalizão militar, é uma aliança militar formada por países capitalistas. Essa é a segunda forma de estratégia americana para combater a União Soviética e a sua expansão. Ok? Basicamente, tudo dentro da doutrina Truman. E a terceira estratégia americana entra-se o Brasil na história. Para a América Latina, os Estados Unidos angaria alinhados, busca aliados, nem com uma proposta econômica e nem com uma proposta de aliança militar. Para a América Latina, os Estados Unidos aplicam o capitalismo à força, goela abaixo, ok? Como? Os Estados Unidos vai financiar golpes militares. Então nós teremos golpe militar no Brasil, nós teremos golpe militar no Chile, golpe militar na Argentina, no Paraguai e assim por diante.
Então, os golpes militares que houveram na América Latina na década de 60 e 70 era estratégia americana para aplicar forçadamente o capitalismo e angariar mais aliados. Tudo isso se encaixa na doutrina Truman, no chamado da Guerra Fria. Então eu vou oficializar a União Soviética como meu inimigo, vou declarar isso mundialmente e vou começar a me preparar para conseguir conter e combater esse inimigo. Então para isso foi criado um plano econômico, plano Marshall, empréstimo, crédito para os países da Europa Ocidental se reconstruírem, em contrapartida tinham que alinhar-se aos Estados Unidos. OTAN, uma coalizão militar, uma aliança militar formada por países capitalistas, como se fosse um grande exército formada por soldados de países alinhados aos Estados Unidos. E golpes militares. Na América Latina, os Estados Unidos, na verdade, ele pregou o capitalismo à força, trazendo o sistema ideológico através de golpes militares. Mas isso não ficou barato. A União Soviética recebeu a doutrina Truman como uma grande ameaça e também começou a se preparar. A União Soviética, pessoal, vai se preparar de duas maneiras. Primeiro, ela vai começar a expandir o mais longe possível o sistema socialista. Inclusive, ela chega a trazer o socialismo aqui em Cuba, financiando a Revolução Cubana, liderada aí por Fidel Castro, por Che Guevara e por Camilo Cienfuegos. Tá? A Revolução Cubana basicamente era uma revolução de cunho soviético, de financiamento soviético. Tá? E ela vai investir fortemente em armamentos nucleares. Tão fortemente que a Rússia hoje, antigamente chamada de União Soviética, possui uma das maiores reservas de ogiva nuclear do mundo. Grande parte dessas ogivas foram construídas durante a Guerra Fria. E aqui estão as três estratégias criadas pela União Soviética em contrapartida, em resposta às três estratégias estabelecidas pelos Estados Unidos. No caso, a União Soviética vai criar uma estratégia chamada Comecon. Comecon é um plano econômico. Ou seja, eu vou emprestar dinheiro para países da Europa Oriental agora, para eles se reconstruírem da guerra. Em contrapartida, eles devem tornar-se socialistas. Ou seja, o contrário, o oposto do plano, como se fosse uma resposta, melhor dizendo, ao plano Marshall. Eu empresto dinheiro, crédito para os países da Europa Oriental, eles se reconstroem, em contrapartida eles viram socialistas, eles se alinham à União Soviética. É o caso da Polônia, é o caso da Áustria, da Ucrânia e assim por diante. No caso, a União Soviética também vai criar uma grande coalizão militar em resposta à OTAN. Pacto de Varsóvia é uma coalizão militar, uma aliança militar entre países socialistas em resposta à criação da OTAN. E em terceiro lugar, a União Soviética começa a financiar movimentos guerrilheiros. Movimentos armados guerrilheiros. Para quê? Para derrubar os regimes capitalistas no Ocidente. No Brasil tinha milícia financiada, guerrilhas, melhor dizendo, guerrilhas financiadas pela União Soviética. No Paraguai tinha guerrilhas financiadas pela União Soviética. Na Colômbia tinha guerrilhas financiadas e armadas pela União Soviética, que por sinal existe até hoje. As FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, é uma guerrilha armada formada principalmente por nativos colombianos, tá? Que o objetivo deles é tomar o poder e aplicar o socialismo soviético na Colômbia. Nós vamos ter o Sendero Luminoso, no Peru, também uma guerrilha armada pela União Soviética, financiada pela União Soviética. Então esses movimentos guerrilheiros financiados pela União Soviética tinham como objetivo derrubar os regimes capitalistas no Ocidente, principalmente na América. Cuba é um exemplo de um movimento armado, guerrilheiro, financiado pela União Soviética, que vai alcançar o seu objetivo. Vai derrubar o governo pró-Estados Unidos, capitalista, e vai assumir o poder esses líderes guerrilheiros. No caso, para ser mais específico, Fidel Castro.
Fechado? Depois vai ser o irmão, Raul Castro e assim por diante. Tanto que até hoje o Cuba é socialista. Pessoal, olha como as estratégias americanas e olha como a estratégia soviética divide o mundo. Durante a velha ordem mundial, o mundo ganha uma divisão vertical, pessoal. Vertical. Podemos até usar o meridiano de Greenwich como uma referência. Não, professor, por que uma divisão vertical? Porque se você observa o Ocidente, ou seja, a oeste, basicamente aí do meridiano de Greenwich, a América, Europa Ocidental e assim por diante, nós vamos ter o predomínio de economias capitaneadas. Economias capitaneadas são economias capitalistas. Cuba seria como se fosse uma exceção. Você tem um mundo basicamente enraizado capitalista, predominantemente capitalista, e Cuba como um território de exceção, ok? Sendo uma ideologia, sendo um poder político diferente, oposto e antagônico. Em compensação, o Oriente, o leste do meridiano de Greenwich, será predominantemente formado por economias planificadas. Pessoal, economias planificadas são economias socialistas. Elas têm esse nome porque onde nós não temos a esfera pública e privada, nós temos apenas a esfera pública. Você não tem classes sociais, é uma sociedade sem classes. Então todo mundo vivendo no mesmo piso, todo mundo vivendo no mesmo degrau. Por isso que nós chamamos de economias planas ou economias planificadas. O Japão, a Coreia do Sul, Turquia, o mundo árabe aqui, a Austrália, seriam exceções. Em compensação, você vê que a Ásia tem um predomínio da cor avermelhada, ou seja, países de economia planificada, economias socialistas, tá? Eric Hobsbawm vai dizer que nessa época o mundo vai ser dividido sim verticalmente, mas os países vão ser separados em 3 grupos. Primeiro grupo, tá? Primeiro mundo, vamos dizer assim, ok? Nós temos os países capitalistas e industrializados. Esse é o primeiro mundo. Segundo mundo, países socialistas e industrializados. Esse é o segundo mundo, esse é o segundo grupo. Terceiro grupo, capitalistas ou socialistas não industrializados. Então nós temos 3 mundos. Inclusive essa expressão até ficou, né? Se você conversa com uma pessoa mais velha que viveu essa ordem e ela quer falar de uma nação pobre, ela fala assim, é aquele país de terceiro mundo. Terceiro mundo, não há 3 mundos, mundo há um só. É que nessa época nós dividíamos o planeta verticalmente, mas a gente separava os países em 3 grupos ou 3 mundos. Então o primeiro mundo são os capitalistas e industrializados, segundo mundo os socialistas e industrializados, e o terceiro mundo serão as nações subdesenvolvidas, não industrializadas, tanto capitalista quanto socialista. Tá? Esses são então os 3 mundos que existiam nessa época. E para a gente encerrar esse primeiro momento, essa primeira etapa, ok? Nós não podemos esquecer, vai ser durante a velha ordem, a ordem bipolar ou ordem da Guerra Fria, onde os conflitos civis na África vão tornar-se mais sanguinários e mais violentos. Porque você vai ter dentro de um país africano várias etnias. Algumas dessas etnias vão ser armadas pelos Estados Unidos. Outras etnias vão ser armadas pela União Soviética. E elas vão começar a lutar entre si para tomar o poder. Desde que a etnia que venceria a guerra civil embutisse o sistema ideológico ou capitalista ou socialista. Então imagina um país africano, onde dentro desse país africano nós temos 2 etnias, ok? 2 tribos. Uma tribo vai ser financiada pelos Estados Unidos e a outra tribo pela União Soviética. Aquela que vencer a guerra basicamente pode aplicar o sistema ideológico do qual foi financiado. Pessoal, vai ficar muito sanguinário, porque vai ficar basicamente guerras civis, guerra entre o povo de um mesmo país e fortemente armados. Afinal de contas, União Soviética e Estados Unidos têm armas poderosíssimas e vão jogar essas armas poderosíssimas
nas mãos dessas etnias africanas. Vão começar a disputar o poder em forma de guerra civil. Pessoal, eu vou fazer uma pequena pausa agora. Daqui a pouco eu já vou gravar o nosso segundo vídeo, nossa segunda videoaula sobre Velha Ordem Mundial. Voltamos já.